Existem fornos com medidas internas de 50 centímetros, de 70 centímetros, de 3 metros e até maior. Fornos com resistência na tampa ou na parte superior, outros com resistência no corpo, outros com resistência na parte superior e também no corpo, outros com resistência na parte superior, no corpo e também na base. Enfim, os modelos variam aos montes de acordo com cada objetivo que você pretende alcançar com cada um deles durante a sua queima. Queima que eu falo é a fusão. Existe a classe industrial e artesanal. Aqui eu estou falando da artesanal. E existem algumas coisas em comum entre eles. Aqui eu vou citar duas. Primeiro, a temperatura pode ultrapassar facilmente os 900 graus, que isso é mais do que o necessário para se fazer uma fusão perfeita de suas peças de vidro. A segunda é a possibilidade de se trabalhar tanto no manual quanto no automático. Isso eu vou explicar daqui a pouco. Isso se deve ao fato de, principalmente os fornos mais atuais, possuírem um controlador de tempo e temperatura. Eles são pequenos painéis localizados sobre o forno ou nas proximidades dele. Também existem vários modelos, sendo que cada um deles pode fazer uma ação diferente no forno. Eles também têm algumas coisas em comum, como por exemplo, acionar a resistência. São elas que transformam a eletricidade, caso o forno seja elétrico, em calor para a peça. E isso pode variar de acordo com cada modelo de controlador. Por exemplo, tem aqueles que criam somente um patamar. Então, nesse modelo existe somente uma programação de temperatura. Então, basicamente, você liga ele sobe até a temperatura que você programou, e acredito eu que você vai programar a temperatura de fusão da peça de vidro. Assim que ele atingir essa temperatura, ele vai desligar. Daí você tem duas opções. Assim que ele desligar, a temperatura vai começar a cair. Esteja a sua peça pronta, fundida, que eu falo, ou não. Ou, como a gente está falando aqui de patamar, você pode fazer um controle lá em cima de temperatura e tempo, fazendo com que o tempo de fusão da sua peça de vidro se prolongue até que a sua peça fique totalmente pronta, seja com uma fusão parcial ou fusão total, e daí o forno desliga. E aí a temperatura começa a cair. Só que para você fazer o recozimento da sua peça, nesse caso você tem que religar o forno de forma manual e fazer uma nova programação na área de recozimento, de cozimento da peça. Também existem aqueles que conseguem fazer vários patamares, ou seja, programar cada etapa do seu ciclo, de forma que o controlador controle tanto as etapas de subida quanto as de fusão e também descida. Uma das ideias por trás disso é fazer com que ele controle todo o trabalho, lógico, indicado por você, enquanto você se dedica a fazer outras coisas, podendo até mesmo ir para sua casa descansar, enquanto a sua peça está recebendo todo o tratamento ideal. Então, no dia seguinte, assim que você voltar para o seu ateliê, caso você tenha um ateliê independente, a sua peça vai estar prontinha para ser retirada do forno. Mas tem um tipo de controlador que eu particularmente gosto muito, porque além de tudo isso que esse que eu acabei de falar faz, ele também te dá a possibilidade de criar várias programações e ainda gravar elas na memória interna dele.